Olá, meu nome é Erivelto Volpi e sou coordenador do curso de pós-graduação em tireoide e paratireoide do Cedros. Hoje, de uma maneira muito prática e objetiva, nós vamos falar sobre as disfunções da glândula tireoide. Vamos lá, apenas para relembrar como é que funciona a tireoide. A tireoide, ela produz, então, os hormônios T3 e T4, que são os hormônios do metabolismo. E a tireoide é controlada pelo hormônio tireoestimulante, o TSH, que é produzido na hipófise. Por sua vez, a hipófise é controlada pelo hipotálamo, através do TRH. O que é importante é que nós lembremos que a relação da hipófise com a tireoide é feita através de uma relação muito íntima entre o TSH e o T4. Essa relação é uma relação logaritmo linear invertida. Na prática, isso quer dizer o quê? Que pequenas alterações do T4 levam a grandes alterações do TSH. Isso é bastante importante. O conhecimento dessa fisiologia, então, é importante para que nós consigamos entender as alterações hormonais e quais são os exames necessários para que você faça um diagnóstico correto. O entendimento dessa fisiologia vai, então, orientar você no seu raciocínio clínico, para que você possa entender essas alterações, pedir os exames adequados, nem menos nem mais, e saber quando e como você deve fazer esse controle. Algumas informações são muito importantes. Lembrar que o TSH é o hormônio mais importante, o mais sensível e que, na maioria das situações, basta a dosagem do TSH para você ter uma ideia e fazer o controle de várias situações nas disfunções da tireoide. O T4 é o hormônio mais sensível, ele caminha muito junto com o TSH. E, na maioria das disfunções, quando você quer fazer uma dosagem do T4, ou quando você necessita fazer uma dosagem do T4, você deve fazer conjuntamente com o TSH. O T3 ele é o hormônio do ponto de vista fisiológico mais importante, mas do ponto de vista laboratorial, ele é o menos importante, porque apenas 30% do T3 circulante é produzido na tireoide. A maioria do T3 plasmático ele é produzido na periferia através da conversão do T4 em T3. Por isso que o T3 é o último hormônio que se altera quando há uma disfunção da tireoide. É muito importante que quando nós vamos solicitar uma dosagem desses hormônios, nós peçamos a fração livre, o T4 livre e o T3 livre, porque essa fração livre são menos sensíveis a alterações endógenas e exógenas, medicamentos que o paciente esteja utilizando e doenças associadas. Outros exames que são importantes são os anticorpos antitireoide. Mas eu lembro a vocês que o anticorpo que dá o diagnóstico de tireoidite, o anticorpo que é necessário, é o anticorpo antiperoxidase. O anticorpo antitireoglobulina é muito pouco usado. Então, não é necessário, na imensa maioria das vezes, que você faça a dosagem do anticorpo antitireoglobulina. O anticorpo antirreceptor do TSH, conhecido como TRAB, ele é importante nos diagnósticos da doença de Graves, especialmente nos diagnósticos diferenciais, e serve também como fator prognóstico para o tratamento medicamentoso. A tireoglobulina ela é importante no segmento de pacientes submetidos à tireoidectomia total por carcinomas diferenciados de tireoide. A tireoglobulina não tem valor diagnóstico e não deve ser dosada para diagnóstico diferencial de neoplasia maligna da tireoide. Mesmo porque uma boa parte dos tumores malignos de tireoide tem níveis normais de tireoglobulina pré-tratamento. E algumas alterações benignas, como tireoidite e bócio, podem apresentar elevação dos níveis de tireoglobulina. A calcitonina já é uma outra situação. A calcitonina é um marcador tumoral para o carcinoma medular de tireoide. E esta, sim, tem valor no diagnóstico, no prognóstico e no segmento dos pacientes portadores de carcinoma diferenciados de tireoide. Então, vamos lá. Como é que é o raciocínio clínico? Tem suspeita de alteração na tireoide, está fazendo uma triagem, pede o TSH. Se há uma alteração do TSH ou uma suspeita muito forte de uma disfunção da tireoide, você deve dosar o T4 livre. Eventualmente, se houver uma suspeita de hipertireoidismo, o T3 livre. E, no caso de uma dúvida sobre um diagnóstico de tireoidite, o anticorpo antiperoxidase.
Já os pacientes que estão em tratamento a longo prazo com a levotiroxina, esses só necessitam do TSH. No início do tratamento de reposição hormonal, você deve sim solicitar o TSH junto com o T4 livre, mas pacientes que já estão a tratamento a longo tempo, estão estáveis, não necessitam da dosagem do T4 livre, basta apenas a dosagem do TSH. No caso do hipertireoidismo já é um pouquinho diferente. Especialmente no início do tratamento, você pode ter uma normalização dos níveis de T4, mas o TSH ainda pode estar diminuído. Por isso que é importante, no início do tratamento, você dosar o TSH, o T4 livre e, eventualmente, o T3. E depois, quando esse paciente se estabiliza, aí sim você pode continuar o segmento apenas com o TSH. E, por último, a gente tem que lembrar das causas extratireoidianas, medicamentos que o paciente faz uso, outras doenças, síndromes de má absorção ou até mesmo problemas nos ensaios clínicos. Todos esses fatores devem estar em mente quando vamos fazer a investigação das disfunções de tireoide. Por causa disso, eu fiz aqui esse quadro bem resumido, mostrando para vocês as principais disfunções e as causas que podem levar a elas. No caso do T3 e T4 elevados com TSH diminuído, o mais importante é a doença de Graves, que é a causa mais comum de hipertireoidismo, e as doenças nodulares tóxicas, dentre tantas outras. Quando você tem o T4 livre, o T3 livre normais e um TSH diminuído, nós chamamos isso de hipertireoidismo subclínico. E existem algumas situações, como vocês podem ver aí, que você vai ter essa situação, né? Especialmente o uso de drogas, tratamento recente para o hipertireoidismo, conforme eu falei, e doenças não tireoidianas. Quando você tem o hipotireoidismo subclínico, é uma situação diferente, inversa. T3 e T4 normais, porém com TSH aumentado, né? E aí tem uma série de situações que a gente discute muito detalhadamente na nossa pós-graduação, que podem levar a esse tipo de disfunção. Outras situações também, quando você tem o T3 e o T4 normais, T3 e T4 diminuídos mais o TSH normal ou diminuído, normalmente são situações não relacionadas diretamente à glândula tireoide. Quando há o T3 e o T4 aumentados e o TSH normal aumentados, são outras situações também em que você pode ter doenças raras. Mas vocês vejam que em várias situações a amiodarona está presente. A amiodarona, ela influencia diretamente no metabolismo da tireoide. A gente discute isso também e é importante que você sempre pergunte ao seu paciente se ele faz uso de amiodarona ou outras drogas que devem ser levadas em consideração quando você vai fazer a dosagem dos hormônios tireoidianos. E para encerrar, a principal disfunção da tireoide, que é o hipotireoidismo. E o hipotireoidismo, ele é causado principalmente pela tireoidite de Hashimoto, além de uma série de outras situações. Todas essas situações são discutidas no nosso curso de pós-graduação em doenças da tireoide e da paratireoide dos cérebros. Eu convido a todos os interessados que participem. Agradeço a atenção de todos e espero contar com vocês no próximo encontro. Um grande abraço e até lá.